Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa jornada científica, sediada aqui no Tribunal de Contas de Pernambuco. E pedimos, por gentileza, que desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso a nossa jornada, que tem o tema Parcerias Público-Privada e Concessões de Serviços Públicos. Então, neste momento, convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco e presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, conselheiro Valdeci Fernandes Pascoal. O excelentíssimo senhor presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Sebastião Elvésio Ramos de Castro. O excelentíssimo senhor vice-presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso, Walter Albano da Silva. A excelentíssima conselheira do Tribunal de Contas de Pernambuco, Elisa Doeri. E o excelentíssimo senhor professor da Escola de Contas Públicas, professor Barreto Guimarães, do Tribunal de Contas de Pernambuco, inspetor das Contas Públicas, Adolfo Luiz Souza de Sá. Passamos a palavra ao conselheiro Valdeci Pascoal, presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, para dar boas-vindas aos presentes. Boa tarde a todos. Com muita honra, nós recebemos hoje no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a jornada científica do Instituto Rui Barbosa em parceria com os Tribunais de Contas. O Cário Elvésio, o Walter Albano, Tereza Guilherme, servidores do Tribunal de Contas, servidores de outros órgãos públicos. Hoje nós vivemos um contexto em que o controle das contas públicas está em evidência. O Brasil vive, como tenho dito sempre, uma crise de governança, fora a questão da crise política e econômica, uma crise de governança, e também um grande desafio para os órgãos de controle. O controle no Brasil está responsável, nós aprendemos isso a partir da Constituição Federal, não só pelo controle da conformidade, da legalidade dos atos de gestão, mas também sobre o aspecto operacional, o aspecto da efetividade, da eficiência do gasto público. Não basta estar de acordo com o orçamento, de acordo com a lei de licitações, de acordo com a LRF, é preciso que haja impacto social efetivo de transformação na realidade. Todas as políticas públicas que estão previstas no orçamento público, que encontra fundamento e validade na Constituição Federal, só faz sentido se houver efeito concreto, se houver mudança da realidade social, se houver mudança no combate à desigualdade social, ao desenvolvimento econômico. Então, os tribunais de contas estão nesse contexto. Nós estamos, se nós repararmos com cuidado, nós aparecemos bem no filme dos últimos 10 anos da República em matéria de fiscalização, de prevenção, de atuação operacional. Mas o desafio é muito grande. Eu queria destacar aqui o papel de duas entidades ligadas à área do controle externo, o SECOM e o Instituto Rui Barbosa, que tem como prioridade o aprimoramento do controle externo brasileiro, o aprimoramento dos tribunais de contas, mas que esse aprimoramento signifique, tem um objetivo,
e a melhoria da governança pública. Não adianta o controle pelo controle. O controle tem um propósito. O propósito é igual ao do gestor. Que o Estado preste bons serviços de maneira proba, ética. E nós temos que enaltecer, não é, essa ação, essa iniciativa do Instituto Rui Barbosa, presidido pelo presidente Sebastião Vesso, um conselheiro que honra as tradições do controle externo brasileiro, intelectual, preparado, doutor, especialista em política pública e que vem fazendo um belíssimo trabalho no Instituto Rui Barbosa, nos apoiando na Tricom, naquilo que diz respeito às ações da Tricom, abrindo janelas para o aprimoramento do conhecimento do controle externo brasileiro, como foi agora uma experiência, e pode falar mais disso, em Portugal, com a possibilidade de aperfeiçoamento, de pós-graduação de servidores e membros dos tribunais de contas do Brasil em universidades de Portugal e em outras universidades do mundo. Fora isso, esse projeto maravilhoso chamado Jornadas Científicas, em que escolheu-se os 27, os 34, não é isso? Nos 34 tribunais de contas do Brasil haverá uma jornada científica como essa, para debater, escolher um grupo seleto de servidores dos tribunais e de outros órgãos públicos, debater um tema escolhido em comum acordo pelo Instituto Rui Barbosa e o próprio tribunal, temas relevantes para esse cenário desafiador que nós vivemos. Essa apresentação que hoje temos a honra aqui em Pernambuco de criador Sá, um dos melhores técnicos do nosso tribunal, professor especialista na área de concessões e de parceria público-privada. Essa aula será gravada e será compartilhada Brasil e mundo afora através do sistema do Instituto Rui Barbosa. Então, é saudar essa iniciativa, parabenizar o Instituto Rui Barbosa, parabenizar a Elvésio por esse trabalho maravilhoso, essa dedicação. É um trabalhador, quanto mais, que acompanha o cenário do IRB e da Tricom, percebe o quanto o Elvésio se dedica a essa causa nobre, dividindo, num contexto agora parecido com o meu em Pernambuco, a presidência do TCE de Minas Gerais com a presidência do Instituto Rui Barbosa. Um desafio em que ele vem realmente se dedicando, mostrando serviços e sendo muito proficiente nessa condução, merece nosso aplauso, nosso incentivo, Elvésio. Então é uma grande honra, em nome do TCE de Pernambuco aqui agora, aqui eu estou como presidente do TCE de Pernambuco, é uma honra e um orgulho poder receber o Instituto Rui Barbosa e agradecer, desde já, essa iniciativa e poder, o servidor do tribunal, do gabarito de Adolfo, poder compartilhar os seus conhecimentos para esse público aqui presente hoje, mas também para todo o Brasil e para todo o mundo. Agradeço a presença de todos, agradeço ao IBE, a presença de Walter, ao bando de Tereza, passo a palavra para o Elvésio, depois Walter e Tereza também podem dar uma palavrinha aqui saudando esse momento muito auspicioso. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu queria, inicialmente, saudar o nosso presidente, Valdeci Pascoal, presidente desse tribunal e também presidente da nossa entidade representativa, a Tricom, que nos acolhe, nos recebe aqui no Recife, aqui em Pernambuco. Falar no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco é sempre uma responsabilidade muito grande, quer que seja pela projeção que esse tribunal tem no Brasil, é sempre uma referência, mas muito especialmente pela história da preocupação desta casa em estimular o conhecimento junto aos seus servidores. E esta mesa já simboliza isso para mim com muito carinho, porque aqui nós temos membros e o Adolfo representando os servidores, nesse enleamento que é o que nós desejamos dentro do Instituto Rui Barbosa. A produção do conhecimento na nossa área do controle externo só é possível quando o pleno e o quadro de servidores se unem para essa tarefa absolutamente fundamental. Porque o que nós queremos hoje não é mais aquele momento das monografias, das dissertações, em que se compilavam revisões bibliográficas de grande importância, mas que não impactavam a inovação do controle externo. Hoje, pelo que temos nos nossos quadros dos tribunais, nós estamos a viver um outro momento, um momento que eu tenho definido de salto quântico nos tribunais de contas do Brasil. Nós realmente estamos mudando o paradigma de fazer o controle externo. É esse tema
que nós vamos vivenciar hoje aqui na aula que o Adolfo Sá vai ministrar. Por quê? O tema que foi escolhido por esse tribunal talvez seja, ao meu olhar, um dos mais relevantes para a sociedade brasileira. As parcerias público-privadas e as concessões, nesse momento, pelo levantamento que acabamos de fazer no encontro que tivemos em Portugal, com o BID, o TCU e os nossos TCS, soma 136 bilhões de reais. Então, é uma cifra extremamente importante para a economia do Brasil. E qual é a nossa grande preocupação? Qual que é o motivo de usarmos as nossas inteligências para compreendermos melhor o momento das PPPs, das parcerias público-privadas? É porque hoje, todos aqueles que estão envolvidos na questão da epistemologia pura, no controle, estão discutindo um trabalho que ele nasce em 1998, pelo professor Stephen Bertman, que nos alerta para o custo humano na nossa sociedade. Ou, em outras palavras, esse trabalho procura nos alertar para o que ele chama de colonialismo entre gerações. Ou seja, uma geração se endivida tanto hoje, cria tantas obrigações hoje, que ela pode prejudicar o futuro das gerações seguintes. E quando eu estudo uma parceria público-privada que vai se desenvolver ao longo de 30, 35, 40 anos, nós temos que ter uma métrica muito rigorosa para poder ter uma avaliação clara desse movimento pendular, se ele está realmente a favor da sociedade ou se ele está a favor da iniciativa privada e empresarial apenas. É evidente que o que o controle deseja é que essa ferramenta de desenvolvimento seja fundamentalmente embasada para a melhoria da vida do cidadão, da nossa sociedade. Então aqui nós vamos começar nessa tarde, a partir da fala do Adolfo, que está sendo gravada, e ela entra assim para a videoteca do IRB e vai ser compartilhada pelos 16 mil servidores que ali estão cadastrados para poder ter o acesso, se beneficiar desse conhecimento produzido aqui pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e, mais do que isso, fazer um intercâmbio, uma discussão de ideias, de modo que nós possamos dominar esse tema em que os escritórios de advocacia têm dedicado um tempo enorme. Então, é preciso, para fazer o contraponto, que nós do controle também tenhamos em mãos toda essa doutrina alusiva ao tema das PPPs. Encerro, então, já que todos nós estamos aqui, na verdade, para ouvir o Adolfo, para ouvir vocês que poderão colaborar com testemunho na formulação dessa análise, desse cenário das PPPs no Brasil, né? Lembrando que na história, e foi muito interessante isso acontecer, já em Portugal, no século XIV, 1338, tem a primeira PPP, que é quando Dom Afonso IV outorga às Ilhas Canárias uma certa movimentação, que depois até aqui em Pernambuco chega também pelas companhias das Ilhas Ocidentais, etc. Então, o que eu quero dizer para encerrar essa minha atividade? Esse ponto que nós começamos aqui hoje é um mero ponto de partida para a discussão. Nós vamos estar todos ficar atentos àquilo que foi colocado. Eu vou pedir ao Adolfo que ele tenha a gentileza de depois escrever também um artigo sintetizando o que aqui foi discutido. A nossa ideia é, no congresso que faremos em outubro, nós teremos esse ano 2 grandes congressos. Para isso, estamos aqui reunidos também amanhã. O congresso do Instituto Rui Barbosa, que é voltado especialmente para a produção do conhecimento, para a pesquisa na área do controle, e o congresso da Tricô, que é o nosso grande evento que faz toda a nossa representação, quer de classe, quer no nosso posicionamento político, é diretriz da nossa atuação enquanto tribunais. Nesse congresso de outubro, nós estaremos lançando um livro, a Tricom, do Instituto Rui Barbosa, que vai exatamente selecionar temas relacionados à política pública. E a nossa ideia é que, a partir dessa produção, nós possamos estabelecer um mecanismo de premiação, de reconhecimento a essa atividade intelectual dos nossos servidores e membros, podendo assim fazer um contraponto muito importante àquilo que é produzido meramente no ambiente das academias, das universidades. Então já fica desde já o pedido e o convite ao Adolfo para que ele possa redigir
esse artigo sobre a parceria público-privada, e até o final do ano nós teremos 34 temas esse ano, cada um trabalhado por um tribunal para servir de ponto de partida, e assim, cada ano, essa nossa biblioteca desses trabalhos vai sendo enriquecida. E a videoteca, com as aulas ministradas, os debates, ficarão à disposição para que cada um possa dela consultar quando achar oportuno, quando tiver o tempo livre. Meu caro presidente Valdeci, mais uma vez, muito obrigado por nos receber, por estar aqui na Casa do Controle Externo de Pernambuco. Nós todos aprendemos a respeitar também, tendo aqui ao meu lado a nossa querida Tereza, que também já presidiu com muito brilho, com grande galardia essa casa, e hoje foi um prazer de poder revê-lo. O Walter Albano, que é sempre a nossa referência de planejamento, tanto eu quanto o Valtencio sempre nos referimos ao Walter Albano quando precisamos ter uma dimensão mais sensata do planejamento a longo prazo. Então, aqui mais uma vez ao seu lado, a gente se sente muito seguro. E, para terminar, a presença entre nós do Adolfo Sá, que realmente é uma figura muito respeitada e que nós todos vamos aqui ficar ansiosos para ouvir a sua fala. Então, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e vamos dar prosseguimento à nossa jornada, devolvendo a palavra ao cerimonial. Passamos a palavra ao conselheiro Walter Albano para um breve pronunciamento. Já tinha pedido dispensa, obrigado. Tinha pedido dispensa para o nosso conselheiro presidente Valdeci, cumprimentando o presidente Alberto, a nossa querida conselheira Tereza, o palestrante, a todos os presentes, nosso querido procurador de contas, doutor Alisson Alencar. Então eu quero realçar primeiro a importância e a seriedade com que foi escolhido o tema. Um tema muito presente, um tema muito de futuro, e eu dou depoimento aos nossos presidentes, especialmente ao presidente Irme, que o governo atual de Mato Grosso está no primeiro mandato, ele inicia estudos bastante acelerados, professor Adolfo, no sentido de experimentar essa parceria privada em diversas áreas da administração pública do Estado de Mato Grosso. É evidente que temos realçado a ele a complexidade do tema, a pouca experiência em empreender esses projetos e depois fazer a sua gestão. Uma realidade muito brasileira de poupança pública e poupança privada extremamente restrita. Então, quando soma o privado e o público, normalmente o público entra com uma parcela orçamentária e depois tem que financiar o privado pelas vias dos projetos de desenvolvimento, das operações de crédito. Sabemos dessas dificuldades, mas sabemos que realmente inovar a administração pública é fundamental. Sou um defensor ardoroso de uma política fiscal bastante restritiva, de geração de superávites correntes e crescentes, mas sei também que é importante a busca das parcerias, sobretudo para realizar projetos especiais, extraordinários e relevantes na área de infraestrutura. Então, parabéns ao Tribunal de Contas de Pernambuco pela escolha, parabéns ao nosso presidente Duílio pela criação desse grande projeto, Jornadas Científicas, e especialmente ao nosso presidente da Tricom, conselheiro Valdeci Pascoal, meu amigo de tanto tempo, e brilhando como nosso presidente da Tricom. Só posso falar publicamente, porque particularmente ele não deixa eu falar, e falo também no nosso grupo de diretores da Tricom, dizendo que venho aqui extremamente feliz. Vou participar da reunião de amanhã para definir o nosso Congresso Brasileiro, mas me antecipei para participar hoje aqui como aluno, que é um tema que me agrada muito. Um grande abraço, parabéns, obrigado.